Abre a sua Bíblia em Isaías, capítulo 28, verso 16. Está sendo gravado, transmitido? Valeu, só a mãozinha levantou lá. Ê, David! Isaías, capítulo 28, verso 16, diz assim: Por isso, diz o soberano, o Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Feche seus olhos, pede para Deus falar com você, ao seu coração. Pede para Deus usar a minha vida pela graça e pela misericórdia dEle, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor vem falando comigo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela sua presença aqui nesse lugar, Pai. Nós já te adoramos, Pai, nós já cultuamos ao Senhor, mas esse é o momento, Pai, mais importante. É o momento que nós queremos ouvir a sua voz, Senhor. É o momento que nós queremos um direcionamento para a nossa vida, saber o que está no seu coração, Pai. Então vem sobre nós nessa noite, Pai. Usa a minha vida, eu não tenho nada para oferecer à sua igreja, Pai, mas vem pela sua graça e pela sua misericórdia falar com cada um de nós. Revela a tua palavra a nós, que ela caia em boa terra, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Igreja, você já ouviu falar um movimento chamado desigrejados? Quem já ouviu falar? O movimento dos desigrejados. Os desigrejados são um grupo de pessoas que decidiram não congregar mais em uma igreja física. Os desigrejados, eles são divididos em duas categorias de pessoas. São pessoas que se decepcionaram com a liderança, com seu pastor, com seu líder, por conta das falhas humanas, ou até mesmo por conta de escândalos que aconteceu. E existe o outro grupo de pessoas que são os críticos do modus operandi, que a igreja é conduzida, o modo como a igreja é conduzida. Existem os críticos, tipo pessoas que não concordam com dízimos, com hierarquias, com submissão, obediência, honra, doutrinas e etc. Hoje, já são mais de 16 milhões de pessoas no Brasil que se dizem evangélicas, porém não frequentam qualquer denominação. Se os desigrejados fosse uma denominação de igreja, eles só ficariam atrás das Assembleias de Deus em quantidade de membros. Os desigrejados seriam a segunda maior igreja do Brasil. Diante desses dados, eu, com a minha mente empreendedora, eu tive uma ideia genial, Alisson. Você pode entrar comigo nessa, só não pode roubar a ideia. Eu tive uma ideia genial. Eu falei, cara, se os desigrejados são a segunda maior, se fosse uma denominação maior do Brasil, eu vou abrir uma igreja chamada Desigrejados Church. Aí eu iria atrair esses 16 milhões de pessoas para a minha igreja. Quando eles chegassem na igreja, eles iam se dar conta de que eles voltaram para a igreja. E ia dar um bug na mente deles, porque eles iriam estar sentados e ia falar: peraí, mas nós não somos desigrejados? Por que nós estamos na igreja? Quem gostou da ideia? Gostou, Alisson? Genial, não é?
Brincadeiras à parte, tá? Só brincadeira, mas ninguém rouba ideia, hein? Estudando um pouco esse assunto, eu descubro que esse movimento não é de hoje, pois na história da igreja já houve movimentos desse tipo. Um desses movimentos na história ficou conhecido como os Quakers. Sabe aquela imagem que tem na aveia Quaker? Aveia Quaker? Pois é, ele é o fundador dos Quakers. Aquele senhor que está lá é o George Fox. Os Quakers ficaram conhecidos como Quakers porque o termo é derivado do verbo inglês to quake, que significa estremecer. Eles deram esse nome porque as pessoas que faziam parte desse movimento, quando eram tocadas pelo Espírito Santo nas suas reuniões, eles ficavam tremendo. É o to quake. E aí virou os Quakers, né? Os Quakers, mais conhecido no Brasil. Um dos pilares da fé dos Quakers, ou Quakers, é a crença de que Cristo está presente sempre que os amigos se reúnem em silêncio. Eles se reuniam, ficavam tremendo, só que todo mundo em silêncio. Como uma das consequências disso, eles dispensavam a figura de líderes mediadores. Os Quakers notabilizaram-se por crer na manifestação de Deus por meio de uma voz interior. Eles ficavam em silêncio, ninguém ministrava, eles sentiam a presença do Espírito Santo e eles ouviam o Espírito Santo, uma voz interior. Assim, todos os crentes que faziam parte desse movimento eram considerados ministros em potencial. Eles eram ministros deles mesmos. Não precisava ser ministrado por ninguém, porque eles acreditavam que eram ministrados pelo próprio Espírito Santo. Quem está aqui? Eu não discordo totalmente dos Quakers, porque eu sei que o Espírito Santo realmente nos ministra. Mas isso não quer dizer que eu não precise ouvir uma pregação, ter um líder, um pastor, um lugar para congregar, para se reunir com os meus irmãos, a fim de cultuarmos a Deus. Até porque a palavra diz que o coração do homem é enganoso. Às vezes, eu vou ser ministrado pelo Espírito Santo, sim, mas às vezes a minha vontade vai fazer eu ouvir a voz do meu coração, que é enganoso. Porque o meu coração me diz coisas baseadas nas minhas emoções. Quando a Bíblia fala de coração, ela está se referindo à amígdala cerebral que nós temos quase no centro do nosso cérebro. Ela faz parte dos neurônios responsáveis por processar as nossas emoções. É um filtro das nossas emoções, a amígdala cerebral. Essa amígdala, ela aprende com as experiências emocionais que nós tivemos durante nossas vidas. Ela tem função de proteger as nossas emoções, o nosso sistema emocional, para que a gente não venha sentir novamente certos tipos de sentimentos que fazem muito mal, até mesmo para o nosso corpo. A amígdala cerebral, ela coloca um alerta na gente sobre situações traumáticas, estressantes, que já passamos nas nossas vidas. É tipo assim, a amígdala manda um sinal para o córtex frontal, que está aqui na nossa testa. E o córtex frontal, ele é o responsável pela nossa tomada de decisão. Ela manda um sinal e ela fala para o córtex frontal de uma mulher
que foi traída, por exemplo, e começou a se relacionar novamente, a amígdala cerebral dela trabalhando, a amígdala manda um sinal e fala assim: olha, cuidado, essas são as mesmas atitudes do seu ex-marido, você não quer sofrer tudo aquilo novamente, né? Você foi traída. E aí ela manda para o córtex frontal. O córtex frontal é o que faz a gente tomar decisões. E ela fala: você precisa tomar uma atitude, você precisa falar com ele, olha o celular dele, cheira a roupa dele, faz alguma coisa, mas você só não pode sentir aquilo de novo, que nós sentimos no passado. Porém, agora essa mulher que foi traída, ela está com um homem de caráter, um homem de Deus. Mas como a amígdala cerebral, ela aprende com os traumas do passado, ela manda um alerta para o córtex frontal. É função dela proteger as emoções dessa mulher. É função da amígdala cerebral proteger as nossas emoções. Quem entendeu até aqui? E é por esse motivo que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, porque quando ela fala de coração, ela está falando da amígdala cerebral. Não é o coração aqui, é o coração aqui. E nós, igreja, precisamos diferenciar a voz do Espírito Santo da voz do nosso coração. A voz do Espírito Santo sempre irá usar a palavra de Deus como base para nos instruir. A voz do Espírito Santo, ela não deixa sombra de dúvidas. Tipo, será que eu caso com ele? Será que eu caso com ela? Tá na dúvida? Espera o Espírito Santo falar. Será que eu mudo de ministério? Será que eu mudo de igreja? Será que eu mudo de casa? Será que eu mudo de emprego? Será que eu abro uma empresa? Será que eu compro isso ou aquilo? Decisões que nós precisamos tomar, mas que precisa ser com base na voz do Espírito Santo e não na voz do nosso coração. E quando é a voz do Espírito Santo, ela não deixa sombra de dúvidas, é aquilo que você tem certeza de que é para você fazer. A voz do Espírito Santo, ela te dá certeza de que aquilo irá se cumprir. Às vezes, quando as coisas estão difíceis na minha empresa, eu lembro de uma palavra que Deus falou comigo quando eu nem conhecia Ele. Eu cheguei em casa uma vez muito louco de tudo, e aí não conseguia dormir, liguei a televisão, não sei que hora que começa, pequenas empresas, grandes negócios, sei nem se tem ainda, mas é de manhãzinha, e eu não conseguia dormir, tinha chegado da balada, peguei e coloquei, e ali assistindo pequenas empresas, grandes negócios, eu comecei a chorar. Falei, meu Deus, por que eu estou chorando, assistindo pequenas empresas e grandes negócios? Porque Deus sabia que eu tinha um sonho no meu coração de ser empreendedor, só que eu estava na droga, estava na bebida, estava numa vida louca, e aí eu ouvi uma voz que falou assim: filho, não é essa vida que eu tenho para você, eu tenho uma vida muito melhor para você. E ali eu ouvi a voz do Espírito Santo, e hoje, quando as coisas estão difíceis para mim, no empreendedorismo, eu lembro daquela voz que falou comigo, quando eu nem conhecia Ele ainda. Quem está aqui, igreja? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 13. Mateus 16, 13, diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou até mesmo um dos profetas.
E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Jesus aqui, ele queria saber a opinião dos seus discípulos a respeito dele. Quem que eu sou para vocês? Mateus 16, versículo 16. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para mim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17, respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás nos céus. Jesus aqui estava querendo saber se poderia levar os discípulos a um outro nível, mas para levá-los para um outro nível de aprendizado, de discipulado, Jesus precisava saber se eles estavam ouvindo a voz do Espírito Santo, ou se eles estavam indo nas ideias dos outros. Porque primeiro ele perguntou: o que as pessoas dizem que eu sou? Elias, quem mais? Jeremias, Isaías, sei lá, estão dizendo que você é profeta. Ele falou: mas e vocês? Quero saber de vocês. Quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro falou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando ele viu que Pedro recebeu uma revelação dos céus, uma direção, uma afirmação do próprio Pai, através do Espírito Santo, Jesus resolve dizer o que ele iria fazer a partir daquele momento. Mateus 16, versículo 18. E eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Aqui, nesse momento, por conta da afirmação de Pedro, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus até muda o nome dele. De Simão, ele passa a ser Pedro. Simão é um nome de origem hebraica, derivado do nome Shimon, que significa aquele que ouve. Aquele que ouve a voz do Espírito Santo, ou aquele que escuta. E agora, porque você ouviu a voz do Espírito Santo, eu mudo o seu nome Shimon. Aquele que ouve agora passa a ser chamado de Pedro, que significa rocha. Porque todos os que ouvem a voz do Espírito Santo e acreditam e se firmam nessa palavra, tornam-se pessoas inabaláveis, que não vai nas ideias dos outros, que tem convicção no que acredita, que não abandona o barco por qualquer vento, e não é qualquer movimento que vai fazer você ficar confuso, porque você ouve o Espírito Santo. Agora, porque Jesus precisava saber se os discípulos estavam sendo guiados pelo Espírito Santo. Por que ele precisava saber? Porque a partir daquele momento, ele iria começar a edificar a sua igreja sobre essa rocha, que é a palavra revelada. Não é Pedro a rocha. Pedro foi em homenagem aquela afirmação que Pedro recebeu. Ele escutou a voz do Espírito Santo, e Jesus falou: agora eu sei que eu posso edificar a minha igreja sobre essa palavra revelada. Porque Jesus sabia que se eles não estivessem firmados nessa rocha, que é essa voz que nos traz convicção, na hora que começassem as perseguições, não iria sobrar nenhum membro dessa igreja que Jesus estava começando a edificar. E eu vou te provar que não iria sobrar nenhum membro dessa igreja.
Eu procurei saber como os discípulos morreram, aqueles mesmos que Jesus estava trocando ideia. Pedro, que disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. André foi martirizado na Grécia, possivelmente crucificado em uma cruz em forma de X. Tiago, o maior, foi decapitado em Jerusalém por ordem de Herodes Agripa I. Filipe foi crucificado na Frígia. Bartolomeu, esfolado vivo na Armênia. Tomé foi morto com uma lança na Índia. Mateus, esfaqueado tomou espadadas. Como? Transpassado na Etiópia. Tiago menor foi apedrejado em Jerusalém por volta de 62 depois de Cristo. Simão o Zelote foi crucificado na Pérsia. Judas Tadeu, martirizado na Mesopotâmia, possivelmente morto com machadadas. João, o único que morreu de morte natural na ilha de Patmos, pois recebeu uma sentença de prisão perpétua. Se eles não tivessem firmados na rocha, que é a voz do Espírito Santo, não teria sobrado um. Hoje não teria igreja chamada Igreja de Jesus Cristo, porque a palavra não teria chego em nós. Mas como a igreja, ela foi firmada numa rocha inabalável, que é a revelação do Espírito Santo. Hoje eu e você estamos lendo a palavra de Deus que eles mesmos escreveram. Aleluia! E depois deles, como é que eram mortos os mártires? Eles eram queimados. Uma das formas mais terríveis de martírio envolvia queimar o indivíduo vivo em uma fogueira ou até mesmo nos postes pendurados. Eles colocavam os cristãos nos postes, tocava fogo para servir de poste de iluminação. Eles foram decapitados. A vítima era decapitada com uma espada ou machado. Eles foram apedrejados. A vítima era apedrejada até a morte. Eles foram crucificados. A vítima era pregada em uma cruz de madeira e deixada para morrer lentamente. Esfolados, a pele da vítima era removida enquanto ela ainda estava viva. Apostejados, a vítima era dilacerada por animais selvagens, serrados ao meio. A vítima era serrada ao meio, ao longo da linha da cintura. Sem uma afirmação, sem uma certeza, sem ouvir a voz do Espírito Santo, com certeza não iria existir uma instituição chamada igreja. Mas se essa igreja existe até hoje, e nós fomos alcançados e salvos pelos membros dela, é porque essa igreja está sendo conduzida pela voz do Espírito Santo, e não está sendo conduzida por homens, por emoções, por mágoas, por decepções, por ofensas. A igreja que Jesus Cristo edificou não é uma igreja dodói, é uma igreja forte, firmada na rocha, que é a palavra de Jesus Cristo, alicerçada, segura, confiante, inabalável. Oh, aleluia! Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: irmão, deixa de ser dodói, irmão. Existe um propósito maior na minha e na sua vida. Se o irmão te olhar com cara feia, fala para ele: cara feia para mim é fome, irmão. Sua cara não pode ser mais feia do que as leões do Coliseu. Os leões do Coliseu tinham cara feia, você até que é bonitinho.
Não é por conta de cara feia, de decepção, de mancada, de traição, de tretinha que eu vou abandonar a igreja de Jesus Cristo e vou virar um desigrejado. Queridos, quando a perseguição começar, os primeiros a negar Jesus serão os desigrejados. Desculpa, desigrejado, mas é você. Porque é o que está assistindo pela internet, tá? Porque se você está aqui, você não é desigrejado, né? Porque se eles não conseguiram passar por cima de uma ofensa, vencer uma amargura, não conseguiram perdoar o irmão, viver uma decepção, como eles suportarão a perseguição do anticristo? Fala para mim. Sabe por quê? Porque é na igreja que nós somos forjados. É um quartel-general. Você é soldado. É aqui que nós somos tratados, experimentados, discipulados. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E por que somos pressionados e não desanimamos? Por que ficamos perplexos, mas não desesperamos? Por que somos perseguidos, mas não somos abandonados? Porque às vezes ficamos abatidos, mas não somos destruídos. Estamos de pé. Eu lembrei de uma música. Porque nós ouvimos a voz do Espírito Santo, igreja. Quem não ouve a voz do Espírito Santo, a palavra revelada, ele não consegue permanecer porque ele é confundido. Chegou um momento em que Jesus começou a revelar algumas coisas, e uma delas era a cerimônia de Santa Ceia, que nós fazemos na igreja até os dias de hoje, todos os meses. Olha o que Jesus disse em uma sinagoga, uma igreja da época dele. Como é que o desigrejado pode falar? Jesus frequentava uma sinagoga local, uma igreja local. João capítulo 6, versículo 53. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Para os judeus que não comiam nem carne de porco, ouvir de Jesus que eles teriam que comer da carne dele, beber do seu sangue, aquilo soou como uma baita de uma heresia. E agora, olha o que os discípulos fizeram, não os 12 discípulos, mas os outros discípulos que seguiam Jesus. João capítulo 6, versículo 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Olha só, uma multidão falou: agora eu vi um desigrejado, está falando heresia. Poxa, eu larguei tudo para seguir você, e agora você está falando que eu tenho que comer da sua carne e beber do seu sangue? A religião impediu eles de continuar seguindo Jesus. Calma, deixa ele
explicar o contexto da palavra. Quando mais para frente chegou na Santa Ceia, ele falou: não estava falando nada de ter que comer minha carne, meu sangue. Eu estava falando do pão e eu estava falando do suco de uva. Só que eu estava experimentando vocês. Eu queria saber onde vocês estão firmados. Eu queria saber se vocês estão ouvindo a voz do Espírito Santo ou não. Eu queria saber se vocês estão indo nas ideias dos outros, pela internet, assistindo videozinho. Eu queria saber isso. Mas agora que vocês ficaram, ele perguntou: vocês não querem ir também? Vocês não vão nas ideias da multidão? Não! Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Aquele que ouve, mais uma vez ouviu a voz do Espírito Santo. Aleluia! Aquele que ouve a voz do Espírito Santo, a palavra revelada de Jesus, sabe muito bem que não há outro caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Aquele que ouve a voz do Espírito Santo, da palavra revelada, sabe muito bem que a igreja de Jesus Cristo foi constituída por Ele, e que é Ele que cuida dela até os dias de hoje. A igreja, sim, ela é conduzida por homens falhos, corrompíveis, pecadores. Mas, queridos, o dono da igreja é Jesus Cristo. É Ele que comanda. O apóstolo, o bispo, o pastor, o presbítero, é só o CEO da empresa. Mas o dono, o cabeça, quem comanda é Jesus. E eu vou provar isso na palavra. E haja água. O João, o único que não foi martirizado, mas pegou prisão perpétua, ficou na ilha de Patmos, ficou por um propósito vivo. E esse propósito por qual ele ficou vivo era escrever cartas às igrejas. Porque Jesus, o próprio, queria falar com cada uma das igrejas. Apocalipse capítulo 1, versículo 9, ele relata isso. Eu, João, irmão, oh aleluia, e companheiro de vocês no sofrimento. Está sofrendo, irmão? Eu estava aqui na ilha de Patmos, prisão perpétua. Só recebi a notícia que os meus irmãos foram tudo crucificados. Mas eu estou aqui firme. Eu vou escrever uma carta para vocês. E companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Estava eu na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito. Ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Repete comigo: 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, andando no meio dos candelabros, ai meu Deus, andando no meio dos candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Os seus olhos eram como chamas de fogo.
Os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como voz de muitas águas. Ele tinha na sua mão 7 estrelas. Repete comigo: 7 estrelas. E da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol que brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim, oh aleluia, e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. E agora eu vou te revelar o mistério que você ficou curioso, João. Esse é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Existem anjos guardando a igreja de Jesus Cristo. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. E eu estou andando no meio das igrejas. Eu que estou direcionando as igrejas. Assim diz o Senhor. A palavra anjo significa mensageiro de Deus. Então é na igreja que Deus ordena a bênção dele. É na igreja que o anjo vem e fala, entrega a mensagem de Deus. É por isso que muitas vezes nós falamos: o pastor é o anjo da igreja. É porque esse anjo vem lá do céu, ele toma a boca do pregador e ele fala com a igreja. E eu te digo, você que foi nesse movimento, volta para a igreja de Jesus Cristo, porque eu falo com a minha igreja. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Ora basuri andarabaxê. É aqui, é nessa união, é aqui nesse ambiente que Ele ordena a bênção. Salmo 133, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. União, trabalhando por um reino, todos por um reino, todos por um reino, todos por um reino. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quando eles vivem em união, é como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Traduzindo, é melhor para mim, é mais agradável para mim do que ungir um sacerdote. Quando vocês estão em comunhão, eu fico muito mais feliz do que a unção descendo pela barba do Arão, sumo sacerdote. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. É aqui que o Senhor concede a bênção da vida. E se você saiu da igreja por conta de um movimento, a bênção do Senhor não te alcança, meu irmão. É aqui que Ele ordena a bênção. Minha experiência foi na igreja que eu fui liberto, foi na igreja que eu prosperei, foi na igreja que eu fui curado,
Foi na igreja que eu fui batizado com o Espírito Santo. Foi na igreja que eu tive experiências sobrenaturais com Deus. Foi na igreja que eu expulsei demônios. Foi na igreja que eu vi pessoas sendo curadas, transformadas, libertas. Onde eu vi dependentes químicos serem libertos. Onde eu vi pessoas sendo curadas. Aonde eu vi alcoólicos se tornando pessoas sãs. Onde eu vi pessoas sendo libertas de espíritos imundos, de prisões espirituais. Foi na igreja. É na igreja que eu aprendo a palavra de Deus. É na igreja que eu sirvo a Deus. É na igreja que eu adoro ao Senhor. É na igreja que eu vou criar os meus filhos. Na igreja que minha família será salva e nós seremos abençoados, pois aqui na igreja é que o Senhor ordena a bênção. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Rabassuri Andarabaxê. Recantarabasuri Andarabassuri Andarabá. Oh, é aqui que eu ordeno a bênção. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Talvez você que nos visita hoje pela primeira, segunda, terceira vez, talvez você é aquele que ouve, talvez não, eu tenho certeza, porque foi Ele que te conduziu até uma igreja. Poderia ser qualquer igreja, desde que tivesse pessoas em união. Por quê? Porque Ele queria ordenar a bênção sobre a sua vida. Porque Ele não ordenou lá na minha casa, porque é aqui que Ele ordena a bênção. Por isso que Ele te trouxe para uma igreja. Abaixe suas cabeças, feche seus olhos. Se você foi conduzido, talvez tenha alguns dias que você ouviu a voz do Espírito Santo, porque você é aquele que ouve. E hoje você veio até uma igreja. Só que agora o Espírito diz para você: é necessário confessar Jesus, entregar a sua vida a Ele e recebê-lo como seu único, suficiente e eterno Salvador. Se você é essa pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus e participar de uma igreja, fique em pé no seu lugar em nome de Jesus. Estão todos de cabeça baixa, de olhos fechados. Não tenha vergonha, foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. Eu quero estender o convite também para você que se afastou da igreja de Jesus Cristo, mas hoje você quer voltar. Fique em pé também no seu lugar, em nome de Jesus. Eu quero fazer só uma oração por você. Você que quer entregar a sua vida a Jesus, e você que está retornando hoje para a igreja, fica de pé no seu lugar. Pai querido e Pai amado, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por ter sustentado a tua igreja. Pessoas continuam sendo salvas, Pai. Pessoas continuam fazendo parte da sua igreja, da igreja de Jesus Cristo. Pessoas continuam entregando suas vidas e retornando aos seus caminhos na igreja. Abençoa cada uma dessas pessoas, Pai, que te recebem hoje como único, suficiente e eterno Salvador.
Repete assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua voz. ouvi a tua voz. Eu ouvi a voz Eu ouvi a voz do Espírito Santo. do Espírito Santo. E eu quero estar firmado nessa rocha nessa rocha inabalável. inabalável. Eu te recebo Eu te recebo como meu único, como meu único, suficiente suficiente e eterno Salvador. e eterno Salvador. Eu retorno aos seus caminhos. caminhos. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome Escreve o meu nome no livro da vida. no livro da vida. Pode ser assim, pode ficar de pé, igreja. Vamos adorar o Senhor. Toda a igreja. Vamos adorar o Senhor. Tu és santo, Jesus. O Senhor é a nossa pedra preciosa, Pai. Não perca essa oportunidade, igreja de Jesus. Adore a Ele. Adore a Ele. Como se fosse a última vez. O Pai vim te buscar. Meu coração queimou de amor, queimou por ti. Tu és o meu Pai, saudade. Confesso que demorei pra sentir, mas senti. Eu não vou sair daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui sem te tocar, Jesus, e sem te tocar. Nada e nada vai me atrair, e nada vai me tirar daqui. Estamos subindo, Jesus, e estou subindo ao monte. Com meu coração estamos subindo, estou subindo ao Monte Santo, Sião, e vou tocar. Toque o céu, acesse o Santo do Santo e adoração. Mais uma vez estou subindo, estou subindo ao monte. Levante
suas mãos aos céus de forma profética. E vou tocar o céu em adoração. Nada vai me abalar. A pedra que os construtores rejeitaram, e nada vai me abalar. Junto à pedra eu sou, pedra preciosa, nada vai me abalar. Pedra preciosa, e nada vai. Oh! Junto à pedra eu sou, pedra preciosa, inabalável. Pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável. Pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável. Pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável. Pedra Seja batizado com o Espírito Santo. Ele já ordenou a bênção. Ele já ordenou a bênção. Seja curado de qualquer tipo de enfermidade. Ele já ordenou a bênção. Seja liberto de qualquer vício. Ele já ordenou a bênção. Por isso, diz o soberano, o Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma pedra preciosa, pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia nessa pedra jamais será abalado. Toque o céu, acesse o céu. Estou subindo ao monte santo de
Deus. Quando alguém vier falar de um irmão para você, vier falar das falhas de um pastor, de alguém, de algum homem de Deus, falou: irmão, para, irmão, eu estou firmado na rocha. Eu sei que a igreja é conduzida pelo Senhor Jesus Cristo. É Ele que comanda a igreja, irmão. Não vem com essa ideia de desigrejado pra mim, não. Porque eu estou firmado na rocha inabalável.